Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre alguns conceitos básicos da moda que é essencial a gente entender um pouco e estudar. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir o que eu sempre peço para vocês não se esquecerem de se inscrever nesse canal, se vocês ainda não forem inscritos, de ativar as notificações para vocês saberem sempre que tiver vídeo novo e, claro, se você tiver gostado desse vídeo, de você curtir esse vídeo, de você compartilhar, de você comentar aqui embaixo tanto o que você achou, quanto outras dúvidas e outros conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui. Aqui nesse canal a gente conversa muito sobre moda, né? Sobre o mercado da moda, a indústria, sobre quem quer começar a estudar na moda, quem faz faculdade de moda, quem quer trabalhar com moda, quais são alguns conceitos e dicas importantes. E também eu compartilho com vocês um pouco da minha experiência, de coisas que me ajudaram e para que a gente possa criar essa comunidade cada vez mais forte aqui, de pessoas que querem trabalhar e querem estudar moda e seguir essa área, que é uma área tão rica e é uma área que exige também muitos estudos, então a importância da gente estar sempre estudando e se atualizando. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre alguns conceitos básicos que a gente aprende logo quando a gente entra nesse universo da moda, que é importante a gente saber, porque vai nos ajudar tanto a nos direcionar, caso a gente queira ser estilista, por exemplo, criar uma coleção, ter uma marca de moda, quanto se a gente trabalhar para outras marcas também, prestando alguns serviços. É importante que a gente saiba um pouco sobre esses conceitos para nos direcionar ali no nosso trabalho também. Existem vários conceitos na moda, mas hoje a gente vai abordar os 6 primeiros conceitos, que são aqueles conceitos mais básicos, mas que a gente sempre ouve falar por ali ou quando a gente está estudando, e eles significam muito ali dentro dessa área. E o primeiro conceito que a gente vai falar é o conceito de cor. E a cor é um dos conceitos mais importantes que a gente vê ali da moda, justamente porque ele impacta muito. Quando a gente vai estudar moda, a gente estuda a teoria da cor. E por que é importante a gente entender essa teoria da cor? Porque a cor, ela é responsável, além da escolha ali, da harmonia ali de uma peça, ela é responsável por trazer muitas sensações. Tem até um livro que fala bastante sobre isso e provavelmente, quando a gente fala de cor, muitas pessoas também compartilham esses conteúdos que falam o poder da escolha de uma cor, né? O quanto cada cor, por exemplo, o azul transmite uma mensagem, o amarelo transmite uma mensagem. Então a gente tem isso dentro da teoria da cor e isso é muito usado em termos de design, quando a gente fala do design gráfico em si, das artes em si, mas ele também é muito usado na moda. Então a escolha da cor é importante, porque a cor ela vai transmitir essa mensagem, ela vai trazer uma harmonia ali para a coleção, para aquela peça, e ela também vai trazer uma unidade, ela vai trazer um contraste, ela vai trazer um choque, ela vai trazer uma calmaria. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente escolhe essas cores. Então, tão quão importante é quando a gente vai fazer os desenhos, pensar no tema da coleção, é importante a gente saber qual a paleta de cores que a gente vai usar na coleção. É importante a gente saber qual a paleta de cores a gente também vai usar quando a gente for fazer uma produção de moda, por exemplo. Qual a paleta de cores que a gente vai usar junto com alguma comunicação visual ali dentro da moda. Então, a gente entender a cor, entender esse conceito e se aprofundar um pouco mais, vai nos ajudar a criar melhor e de forma mais profissional ali dentro da moda. Outro conceito básico, muito importante dentro da moda, é a forma. Justamente porque a forma é aquilo que vai dar estrutura ali por uma roupa. E essa forma vai poder variar ali, claro, de acordo com o estilo e o tipo de roupa. Então, o que a forma vai trazer? A forma que a gente escolhe vai trazer um volume ali para uma peça. Então, se eu quero fazer uma saia, eu quero fazer uma saia reta, eu quero fazer uma saia balonê, eu quero fazer uma saia mais rodada. Então, tudo isso é a forma que eu vou escolher para aquela saia. A mesma forma, é a forma que eu vou escolher para uma blusa, para um vestido. Vai ser um vestido curto? Vai ser um vestido longo? Vai ser um vestido mais ajustado? Um vestido mais fluido? Então, a forma como eu vou fazer aquela peça de roupa é um conceito importante dentro da moda, porque não é simplesmente um vestido, uma blusa ou uma calça. Qual é a forma que eu vou dar a cada uma dessas peças? Então, é um conceito básico importante também para a gente entender. O terceiro conceito básico importante ali dentro da moda é o de textura. A textura é justamente aquela percepção, aquela aparência, aquele tátil ali que a gente vai pegar e que vai nos transmitir alguma sensação ali através das roupas. A gente pode ver que tem roupas que elas têm uma textura mais lisa, como essa blusa básica, a textura dela é lisa, mas a gente pode aplicar uma textura à roupa e isso vai dar uma sensação diferente, um trabalho diferente. A gente pode colocar, por exemplo, as pregas, a gente pode colocar as nervuras, a gente pode adicionar uma estampa. Essa estampa ela pode ter alguma textura, alguma sensação.
Então, tudo isso é importante de ser avaliado também quando a gente pensa dentro da moda, né? Então, além da forma em si que eu vou escolher para aquela roupa, qual a textura que eu vou colocar naquela roupa e o que que essa textura ela pode significar e ela pode agregar. Porque às vezes a gente pode ter um conceito, né, mais minimalista em si e a gente não queira necessariamente colocar muita cor. Mas como eu posso inovar através das texturas, de combinações de textura? Sabe? Então, a textura é um conceito dentro da moda que a gente pode trabalhar bastante. Existem diversos tipos de textura que a gente pode trazer. Tanto texturas mais reais que você pega o tátil, quanto as texturas que podem ser criadas através de estampas que dão essa ilusão de que aquela peça ali é 3D, aquele elemento ali que foi colocado na roupa é 3D. Então, existem uma infinidade de possibilidades. Então, por isso que é importante entender esse conceito também. E como eu falei um pouco de estampas para vocês, né? Eu falei primeiro de texturas, que uma das formas da gente colocar a textura pode ser através das estampas, e o outro conceito básico e importante na moda é o padrão, que é justamente essa repetição de formas que seriam a nossa estampa. Existem também muitas formas de fazer estampa. A gente tem as estampas que são as estampas que vão se repetindo, as estampas que são só no barrado ali na peça, que só são num detalhe, que são diferentes, que não existe essa repetição de formas. Então existe uma possibilidade gigantesca de estampas e a gente trabalhar com estampas dentro da moda também enriquece o nosso trabalho e nos ajuda a criar, assim como a cor, mensagens diferentes, sensações diferentes, emoções diferentes e até trazer a identidade ali da nossa marca ou da marca que a gente trabalha através das estampas, né? Então é um conceito que é importante a gente saber e se aprofundar, né? Como é que a gente faz uma estampa, como existem esses módulos de repetição, como eles são feitos, quais tipos diferentes de estampas que dá para fazer, a gente faz manualmente, a gente faz no computador. Então a gente tem o silk, a gente tem a serigrafia, a gente tem a estamparia digital. Então são vários conceitos ali dentro desse padrão que são básicos também e que são essenciais para a gente entender, porque a gente entendendo esses conceitos, a gente vê como existe uma possibilidade grande ali da gente criar dentro da moda e que isso também vai variar, por exemplo, de acordo com a escolha do tecido que a gente vai fazer. O quinto conceito básico que a gente vai conversar aqui hoje é sobre proporção. Assim como a forma, que a gente já falou, a proporção ela vai fazer com que a peça tenha um caimento que transmita uma mensagem ou não. Explicando melhor para vocês, né? Quando a gente vai fazer uma peça, a proporção daquela peça vai transmitir uma mensagem. Quando a gente fala, por exemplo, em consultorias de estilo e consultorias de imagem, a gente não vê muitos conteúdos falando que se a gente usar uma peça de tal proporção, ela tende a alongar mais, ela tende a diminuir mais, ela tende a disfarçar alguma coisa. Então, tudo isso tá mexendo com a proporção. E é muito legal a gente entender esse conceito para a gente poder brincar também quando a gente está criando. Então, uma proporção que a gente coloca ali de uma manga, por exemplo, pode criar um efeito mais diferente do que eu colocar uma manga simples, básica. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver essa manga, ela tem esse recorte aqui que encaixa perfeitamente no meu ombro, mas se eu quiser aumentar essa proporção e fazer com que o encaixe venha aqui para baixo, já vai dar uma mensagem diferente. Então, a proporção, ela vem também para que a gente possa brincar, possa criar formas diferentes, possa testar, porque a partir desse teste que a gente vai conseguir identificar o que fica legal ou não, e cada proporção que você coloca vai transmitir uma mensagem. Então, uma blusa que tem um caimento aqui maior, quando a pessoa vestir, vai dar uma sensação diferente, né? Assim como quando eu coloco um cropped, quando eu coloco uma blusa maior, quando eu faço uma calça, uma saia de cintura alta, de cintura baixa. Então, entender esses conceitos ali da proporção e o que cada proporção pode fazer ali no corpo, né, da mulher, do homem, para quem você for criar, vai te ajudar também nessa parte aí de criação de moda. E o último conceito que a gente vai tratar aqui, que é básico da moda e que provavelmente se você assiste os desfiles ou vê conteúdos de moda, já ouviu muitas pessoas falando, é a silhueta. A silhueta, ela também vai determinar a forma da roupa. E a gente vê como isso muda ao longo dos anos, né? Tá sempre indo, tá sempre voltando. A gente vê, por exemplo, falando, né? Uma silhueta mais alongada, uma silhueta mais marcada, né? Uma silhueta mais fluida, uma silhueta que dá mais volume à roupa. Então, a silhueta, assim, ela anda junto com a forma. Só que a forma a gente fala muito mais no geral. A silhueta a gente tá falando muito mais dessa parte aqui, né, de como essa parte da silhueta vai marcar ou não uma peça, ou vai ser característica ou não de uma época, né, como a gente tá vendo agora dessa volta dos anos 2000, que é da cintura baixa, por exemplo, de uma silhueta
mais ajustada, de uma silhueta mais sexy. Então, silhueta significa isso. E é outra forma, outra ferramenta que a gente usa para brincar muito quando a gente está criando e que nos dá possibilidades gigantescas de entender também um pouco da história da moda através dessa silhueta, porque conforme os anos foram passando e algumas coisas específicas foram acontecendo, essa silhueta também foi mudando e foi importante ali dentro da história. Então é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se ainda ficou alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo e também de comentar outros conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui. Até o próximo vídeo.